Bom dia, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho do Dia aqui no canal Conectados em Cristo. Me chamo Ariane e estou aqui nessa manhã de segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, para partilhar com vocês o Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. Vamos lá? Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos, nós celebramos a Cátedra de São Pedro, a missão de São Pedro, a missão que foi confiada a Pedro por Jesus. Hoje nós somos convidados a rezar pelo Papa, pelo nosso Papa. Sabemos que Pedro, ele foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Então, a missão dele, né? Nós podemos perceber isso aqui no finalzinho desse Evangelho, quando Jesus diz a São Pedro: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro, ele era um homem muito usado por Deus, muito usado. Quando Jesus pergunta, né, quem é o Filho do Homem, muitos responderam, né? Uns dizem que é Jeremias, outros João Batista, mas Pedro foi o único em que naquele momento ele foi usado. Tanto que aqui no versículo 17, Jesus disse: Feliz és, Simão, filho de Jona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Deus usou Pedro naquele momento para poder dar aquela resposta para Jesus. E Pedro imediatamente disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, naquele momento, Jesus deu a missão para Pedro, a missão de ser, né, o pilar, a rocha firme da Igreja Católica. Isso é uma prova do amor de Deus por nós, meus irmãos. É uma prova, é uma declaração do Senhor. Ele vem nos dizer que o Pedro era pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que amor de Deus por nós. Colocou Pedro como pilar da Igreja Católica, como a rocha, a pedra, e ainda disse que as portas do inferno não prevalecerão perante a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. É uma declaração, né, meus irmãos? Agora, quem de nós está apto, está preparado para receber uma missão dessa que Pedro recebeu de braços abertos, que Pedro acolheu? E hoje, nesse dia, é o dia de celebrar essa missão de Pedro, de celebrar esse amor que Pedro tinha pela igreja. Toda a vida de servir de São Pedro, que a morte dele foi ser crucificado de cabeça para baixo,
porque ele não era digno, ele disse que não era digno de ser morto como Jesus foi. Então a morte dele foi ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro é um grande homem. É um homem que tem uma importância muito grande para a nossa igreja, para a Igreja Católica, para a história da Igreja Católica. Então, meus irmãos, que possamos mesmo refletir sobre São Pedro hoje. Nós celebramos o dia de São Pedro no dia 29 de junho, mas hoje celebramos a missão de São Pedro. A missão que esse grande homem teve dentro da nossa igreja. Aquele que recebeu as chaves do reino de Deus, as chaves do reino dos céus, onde Jesus o confiou a missão em que tudo que ele ligares na terra seria desligado no céu, e tudo que ele ligares na terra seria ligado no céu. Então que possamos mesmo ter Pedro como um exemplo para a nossa vida, como um exemplo de servo, um exemplo de missionário, um exemplo de um verdadeiro seguidor de Cristo. Amém? Que vocês possam ter uma ótima semana, né? Hoje é apenas o início dessa semana. Que a semana possa ser de muitas bênçãos e muitas alegrias em sua vida. Também estamos vivendo a Quaresma, né? Um tempo de reflexão, um tempo de penitência, um tempo de acolhimento. Então que possamos mesmo viver intensamente essa Quaresma, tendo como base Jesus, Nossa Senhora, seguindo como exemplo São Pedro, que foi um grande servo do Senhor. Amém? Tenham uma ótima semana e fiquem com Deus.